O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Nosso boa noite a todos, que nós possamos assim agradecer a Deus por estes momentos que nós temos vivido aqui nessa sequência de estudos, tendo a certeza que todos nós, é importante que todos nós, como a Nercy disse, a nossa quinta-feira, e nós continuemos a nos sentir assim formando aquela família que cada dia se torna maior, e que a nossa quinta-feira continue recebendo aquele mesmo realce que é fruto exatamente do nosso interesse, do nosso carinho, e que todos, mas todos mesmo que aqui estiverem, possam se sentir bem recebidos, possam se sentir acolhidos. E como nós dizemos sempre na prece, que todos aqueles que se ligarem a este momento de meditação, de estudo, que nós possamos assim nos sentir mais fortalecidos, já que hoje o nosso assunto é Deus. E é muito importante que a alma tenha uma identificação boa com a divindade. É muito importante que nós nos sintamos próximos, que nós nos sintamos acolhidos. E é exatamente por isso que Deus é o assunto do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós já deixamos aquela parte de introdução e já vamos percorrendo as lições que constituem, podemos ter assim a certeza, a maior obra de todos os tempos. O Livro dos Espíritos é a síntese do conhecimento nobre da humanidade. E o assunto Deus não poderia deixar de ser o primeiro a ser colocado, já que faz parte de uma tradição. Nos 10 mandamentos, o primeiro assunto a ser desenvolvido é Deus. Jesus, na síntese do cristianismo, em primeiro lugar, se refere a Deus. E na doutrina espírita, a primeira pergunta que abre o Livro dos Espíritos e, portanto, a revelação da doutrina espírita, também o assunto é Deus. Dizem que quando Kardec, isso é a narrativa de Hilário Silva, quando ele estava com aquele material todo, que é os 40 cadernos que lhe foram passados pela família Bodin, e à medida que a obra foi se organizando e depois se apresentaria dividida nas 4 partes que compõem o Livro dos Espíritos, que ele ficou assim pensando qual seria a abertura do livro, qual das partes seria a inicial. Nesse momento, através da prece, ele se dirige a Deus e, através da inspiração, ele obtém a seguinte resposta: que não se poderia começar o trabalho sem a bênção de Deus. Seleciona o material que forma o capítulo Deus e o coloca em uma das partes. Veja que coisa interessante. O aspecto do livro, a parte do Livro dos Espíritos, que é o aspecto religioso, é a terceira parte, que são as leis morais. Ali nós temos, em primeiro lugar, a lei de adoração. E na parte primeira, é tratado do quê? Das causas primárias, da formação dos planetas, do princípio vital, coisas que aparentemente nada teriam a ver com a ideia de Deus, já que até então
Deus é considerado um princípio religioso. E é Deus que faz a abertura da parte que trata das causas primárias. E é dessa maneira a terceira revelação se amolda ou se harmoniza com as revelações anteriores. Na minha infância, faz assim algum pouquinho de tempo, não tanto assim, né? Um pouquinho mais de uns 20 anos. Mas nós tínhamos o trabalho de evangelização, já existia aquele tempo. Só que os recursos não eram os da atualidade, né? Então, o material que nós tínhamos de estudo era uma apostila tirada das obras básicas e que os evangelizandos, viu, Janete, decoravam. A evangelizadora mandava uma tirinha com a pergunta que a gente deveria trazer no domingo seguinte. As crianças que já eram alfabetizadas naturalmente liam. A essa altura, por volta dos meus 5, 6 anos, sem saber ler, eram as mães que ficavam repetindo. Mas era uma beleza, quando você chegava ao domingo, no mesmo estilo, né, talvez até no grupo escolar de antigamente, que a professora tomava a leitura de 2 alunos ao mesmo tempo. Mas a dona Cecília, o que é Deus? A gente respondia com todo aquele entusiasmo, a inteligência suprema é a causa primária. Eu não sabia nadinha o que é que eu estava falando, mas falava com a convicção, com a confiança. Posteriormente é que a gente vai começando a descobrir a grandeza que existe nessa frase. Hoje, talvez não com tanto entusiasmo, mas com bastante ideal. E agradecendo assim as pessoas que nessa existência me encaminharam para a doutrina espírita, meus pais e os primeiros evangelizadores, entre os quais a dona Cecília Amaral do Abreu, que é autora do hino Allan Kardec. Então essas pessoas foram as primeiras que me encaminharam para a doutrina espírita e hoje, não com tanto entusiasmo, mas com bastante ideal, a definição, veja bem, essa é a melhor definição que nós temos de Deus, inteligência suprema e causa primária. E o assunto Deus faz exatamente a abertura de O Livro dos Espíritos, da terceira revelação, bem como das revelações anteriores, porque o sentimento de religiosidade é o primeiro que vai despertando no espírito. Sendo o primeiro, é importante que ele seja direcionado já da maneira correta. A prova de que esse sentimento existe e ele vai sendo desenvolvido é que a ideia de Deus, ela não é aprendida através da informação ou através de um processo de educação. É um sentimento que vai sendo desenvolvido, que vai se manifestando. À medida que o ser vai progredindo moralmente, mais precisas vão sendo as ideias a respeito do assunto e tem se manifestado nos cultos religiosos, desde os mais primitivos, mas Deus faz parte. A ideia de Deus acompanha a humanidade desde o princípio, dos primeiros princípios de civilização, desde o despertar da humanidade. Com a primeira revelação, a ideia de Deus vai se libertando, veja, da idolatria, e a partir daí oficializa-se o monoteísmo. Até então, o politeísmo acompanha, ampara o desenvolvimento do sentimento de religiosidade. Mas chega um momento que essa ideia se torna inconveniente. O primeiro mandamento do Decálogo exatamente abole a idolatria e aquela situação de multiplicidade de deuses. Então o nosso sentimento passa a ser direcionado para um ser espiritual e único. A segunda revelação suaviza aquela ideia patriarcal de Deus. O Deus que Moisés apresenta à humanidade tinha um quê de patriarca ainda, considerando-se o costume, as tradições, a formação do povo próprio hebreu. Jesus transforma, suaviza essa ideia, colocando a figura do Pai. E não mais apenas Jeová ou Yahvé sendo Deus de um povo, mas Jesus começa a dividir aquela ideia com todos os povos. Então a figura de Deus que fica representada ali no Pai Nosso, estabelecendo o quê? A fraternidade como única forma de relação
entre as pessoas. Filhos de um mesmo pai têm que pelo menos ter uma convivência menos violenta, uma convivência menos primitiva. Apenas que a nível de compreensão da maioria, essa ideia de Deus fica restrita ao planeta Terra. E é o que as religiões sequentes ao cristianismo continuam a manter. Deus centralizado ao único planeta que é considerado como na existência de uma espécie inteligente, e Deus cuidando apenas dos 6 bilhões de almas, agora no momento encarnadas, e daqueles que após o desencarne passam a compor o mundo espiritual, ou alcançando um céu muito difícil sob essa ótica de ser atingido, ou sofrendo as penas do inferno. Contudo, a partir de Moisés e na continuidade, pelo menos aqui no mundo ocidental, não foram feitas mais imagens ou retratos de Deus. Embora o nosso sentimento de religiosidade ainda necessitasse de formas materializadas da divindade, mas ninguém mais ousou representar Deus. Transferimos um pouco para as imagens de Jesus, as imagens dos santos, e Deus, embora não representado materialmente, continuou a ter uma imagem que é aquela de um senhor idoso no centro do universo. Ou melhor dizendo, nas regiões que não se consideram universo, nas regiões aqui vizinhas à Terra, Deus então é aquele ser superior, idoso, porque nós imaginamos que a sabedoria é uma consequência da idade, sendo responsável pelos destinos dessa população que vive aqui no planeta Terra. Contudo, a partir de 1857 é que finalmente a humanidade conseguiu estar em condições de receber uma definição melhor acerca da divindade. E é a partir daí que finalmente essa ideia de Deus, a imagem e semelhança do homem, vai deixando de existir. Liberta-se a ideia de Deus dessa necessidade de projetarmos em Deus uma imagem humana. A definição que abre o Livro dos Espíritos vem como inteligência suprema e causa primária, sem que nada de material, sem que nada assim de forma. Essa definição não lembra nada de material ou nada que possa representar uma forma. Mas ainda de vez em quando a gente vê algumas recaídas. Quando nós fazíamos esse trabalho na vez anterior, eu acredito que alguns companheiros que estavam aqui se lembram de eu haver narrado de um programa infantil em que o apresentador naquele dia falava com as crianças de uma maneira bonita a respeito de Deus e isso mais aquilo, e de repente eles saem com uma tirada interessantíssima. Deus é aquele homem bom que vive lá no céu. Estragou tudo que ele havia dito antes, até então positivo. O assunto era Deus com as crianças, depois Deus é aquele homem bom que vive lá no céu. Mas depois de tantos milênios, depois de toda essa sequência de revelação, de procurar direcionar a humanidade de uma maneira correta, sem projetarmos em Deus a aparência, a forma humana. Por isso que essa definição que abre a doutrina espírita não dá margem para nenhuma ideia de personalização. Deus é a inteligência das inteligências, ou seja, é a inteligência suprema. Não existe outra que suplante a inteligência de Deus. E causa primária, não apenas das coisas terrestres, como a maioria das religiões apresenta, Deus ou o céu, ou tudo que exista voltado apenas, não se considera a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos princípios da doutrina espírita. Quando nós dizemos assim, o mundo espiritual, não imaginemos que o mundo espiritual se restringe aos desencarnados ou aos que vão encarnar na Terra. Mas é muito mais amplo esse sentido. Os espíritos são os seres incorpóreos que povoam o universo. E vão encarnar e reencarnar quando ainda vivendo as experiências materiais em todos os planetas que oferecem essa possibilidade.
e vão vivendo as experiências materiais até que, atingida a pureza de espírito, não necessitem mais da encarnação como meio de progresso. Mas, veja, seres incorpóreos que povoam o universo, e como o universo é infinito, não existe como se poder imaginar a quantidade de espíritos que povoam esse universo. Portanto, a causa primária não apenas das coisas terrestres em seu aspecto material, a causa primária de todo o universo infinito, seja o que for que o infinito comece a representar para nós agora. Veja que quando a ciência diz a palavra universo, a ciência apenas reconhece o universo em seu aspecto material. Para o Espiritismo, o que é o universo em seu aspecto material? Ele é assim considerado a partir das criações do fluido cósmico universal, que de fluido passa a um estado de ponderabilidade, e aqui no planeta Terra nós vamos reconhecê-lo a partir dos elementos que formam aquela escala periódica, mas a partir, veja, de um processo já de materialização. E o universo em seu aspecto espiritual, que é o domínio do princípio inteligente. São dimensões que se harmonizam, que se entrelaçam. A matéria, que é o resultado das múltiplas transformações do fluido universal, precisa do princípio espiritual para que ela, em primeiro lugar, possa manter a sua agregação, ou seja, para que ela possa se organizar como matéria. Na atualidade, a pesquisa científica tem revelado, assim, um espaço, e tem dimensionado um espaço muito maior, o infinito. Nessas últimas recentes viagens aí das naves, tem revelado assim que a cada nova descoberta surge uma nova descoberta. Aquela plaquinha assim, fim do infinito, parece que não foi encontrada. Mas por uma hipótese, veja, absurda, imaginarmos, veja, eu pediria assim uma atenção maior, que de repente alguém dispersou um pouquinho, deu assim uma cochiladinha discreta, né? E vai dizer que eu disse que aqui que existe um limite para o universo. Mas por uma hipótese absurda, imaginemos que um dia a ciência descobrisse que existe um fim para o universo em seu aspecto material. A plaquinha lá, fim do universo. À luz da doutrina espírita, vamos considerar o universo em seu aspecto espiritual. Esse sequer ainda foi conjecturado pela ciência. Portanto, o infinito continuaria a ter validade. A noção de infinito, à luz da doutrina espírita, se torna muito mais ampla. Não só o universo em seu aspecto material, a sucessão de sóis, de planetas, de galáxias, mas o universo em seu aspecto espiritual, inclusive com mundos, com uma estrutura não perceptível aos nossos instrumentos. Portanto, ainda que se encontrasse um limite para a matéria, o universo em seu aspecto espiritual continuaria garantindo aquela definição de universo como infinito. O limiar, veja, do universo, veja, o pórtico do universo espiritual seria assim o princípio vital, que é a matéria da qual organiza-se o perispírito. O perispírito é o revestimento primeiro do espírito. E da individualização do princípio espiritual é que nós temos o espírito. E o universo em seu aspecto material, nós temos como representação melhor a individualização da matéria, que é o corpo. Por isso, um dia, segundo a definição encontrada na Gênese, o princípio vital, que ainda é matéria, e que seria assim o último estágio do universo em seu aspecto material, vai ser incorporado àquela tabela periódica como um dos elementos, fazendo possivelmente aquela fase de transição. Tudo isso existe porque uma inteligência suprema organizou, criou e mantém harmoniosamente funcionando, harmoniosamente convivendo, harmoniosamente entrelaçados, o universo em seu aspecto espiritual, o universo em seu aspecto material. Mas como é que a gente pode provar que Deus existe? Porque muitas vezes busca-se uma resposta mais objetiva, mas como é que a gente vai ter aquela certeza que Deus existe?
No livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, Kardec termina o primeiro capítulo, que se chama Há Espíritos, dizendo o seguinte, que a crença nos espíritos é inata no ser humano, faz parte das tradições de toda a humanidade, portanto, é uma verdade aceita pela maioria. Resta àqueles que não creem provar que os espíritos não existem, porque aqueles que creem já têm prova suficiente de que eles existem. Com relação a Deus, nós poderíamos desenvolver o mesmo raciocínio. Quem não acredite, que prove que ele não existe. Porque para a crença, já muitas provas foram oferecidas. E aqui no capítulo do Livro dos Espíritos, os Espíritos relacionaram provas materiais da existência de Deus. Por quê? Porque ainda nós temos necessidade dessas provas concretas, que são percebidas pelos sentidos. Veja, a visão do universo espiritual, a visão de Deus sobre esse aspecto ainda é muito distante para nós. Portanto, eles organizam as provas da existência de Deus a partir dos efeitos que nós enxergamos. Veja que o universo, no seu aspecto material, é uma prova inquestionável de que uma inteligência superior presida, uma inteligência superior organizou. Quando a espécie humana começou a se desenvolver no planeta Terra, e hoje já somos assim, já temos um progresso intelectual já razoavelmente desenvolvido, acreditar-se que o nada possa ser a causa de um efeito tão espetacular como tudo, acredito que seria infantilidade. Como é que o nada poderia dar origem a uma coisa tão organizada, tão disciplinada, tão bonita como é o universo? E que o acaso também seja a explicação para algo planejado, organizado, também é infantilidade. Uma vez eu ouvi de um expositor, e eu gosto sempre de guardar as coisas boas que eu vou escutando, eu vou alinhavando, né, e deixando ali no bolsinho da algibeira, que imaginar que o universo seja o resultado de um acaso ou de uma explosão ao acaso, é a mesma coisa que acreditarmos que de uma explosão em uma gráfica tivesse como resultado um dicionário. As tintas, os tipos, os papéis, tudo voando pelos ares, depois de passada a fumaça, a calça, tinha um dicionário prontinho. Seria a mesma coisa, então, imaginarmos que uma explosão ao acaso, e quando se diz caos como início, é um caos, mas no sentido assim, de alguma coisa que vai continuar, que vai ser organizada, e não um caos como alguma coisa bagunçada, alguma coisa que esteja terminando. Então, este início, então, imaginar-se que o acaso ou o nada pudessem dar origem, produzir um efeito tão bonito, tão importante, tão organizadamente e de uma maneira tão simples como é o universo, é muita infantilidade. E os espíritos aqui colocam como prova da existência de Deus que não é feito sem causa. De uma coisa nós estamos certos: não foi a espécie humana que organizou coisíssima nenhuma no universo. A bem da verdade, quando ela começa a se desenvolver no planeta Terra, já encontra todos os recursos necessários para que pudéssemos progredir, florescer e continuar. Nós não criamos nada até agora, nós transformamos, quando muito, as coisas que estão aqui à nossa disposição. E quando, também é uma sugestão que um dia eu ouvi, naqueles momentos assim, às vezes a gente tem aqueles momentos de descrença, de desespero, e que você começa a se imaginar abandonado, ou nas crises, às vezes a gente tem umas crises assim de onipotência, achando que é o melhor, que é o mais importante. Então esse amigo sugeriu que a gente se afastasse um pouquinho assim em pensamento. Nós nos habituamos a imaginar o sistema solar com aquelas linhas, o pessoal traça as linhas imaginárias das órbitas, e querendo ou não, você imagina o sistema solar, a gente imagina a estrela-mãe, os planetas em volta com aquela linha, que aparentemente daria uma sustentação. Só que isso não existe. Existe um mecanismo que garanta, através da atração e da repulsão, que os planetas orbitem ao redor do Sol. Mas se nós nos afastássemos e olhássemos o nosso sistema solar, o que é que nós veríamos? A estrela-mãe,
com aqueles corpos, os planetas à sua volta, mas que aparentemente nada estivesse segurando. Vamos imaginar também, por um absurdo, que de repente a Terra resolvesse sair da sua órbita. O que é que nós poderíamos fazer? Nadinha. A não ser rezar para que isso não aconteça. E tenhamos a certeza que não vai acontecer. Rezar para quem? Para essa inteligência suprema que programou tudo da maneira tão perfeita. As nossas naves, todos os projetos espaciais, eles se apoiam nessa precisão que existe no próprio universo. Portanto, não há efeito sem causa, e uma causa inteligente, uma causa belíssima e perfeita. Veja como é o universo no seu aspecto material ainda, pois nós não temos recursos sequer de compreensão para nos estendermos ou que os espíritos pudessem nos revelar o universo em seu aspecto espiritual. As provas de que Deus existe estão todas aí à nossa volta. O nada não poderia ter como efeito o tudo, e o acaso não poderia ter como resultado a precisão que nós vimos em toda a criação divina. A prova, veja, a prova material que Deus nos oferece da sua existência, nós poderíamos destacar, sempre existiu alguma coisa que atraiu o homem. Ícaro, na mitologia, representa a ansiedade do homem de sair do chão e alçar-se às alturas. Então, no seu desespero, ele constrói asas grudadas com cera, mas à medida que ele se eleva, o sol faz com que a cera se derreta e Ícaro volta para o chão. As estrelas sempre chamaram a atenção da humanidade. Não importa, hoje nós sabemos que são corpos celestes, que são planetas, que são estrelas, que têm luz própria, outros que são iluminados. Muitas estrelinhas que nós vemos daqui são realmente são galáxias. Então esses pontos luminosos, não importa o que eles sejam, mas eles estão, pelo menos por enquanto, materialmente, fora do alcance da inteligência humana. Ainda nós não conseguimos alcançar as estrelas. O homem fez algumas investidas aqui no quintal do planeta Terra, mas ainda não conseguimos dominar e ter assim respostas maiores a respeito desses pontos luminosos que fazem com que a nossa noite se torne mais bonita. Em 1604, surge uma estrela na constelação da Serpente. E quem estava pesquisando, quem estava patrulhando o céu, procurando respostas a partir do momento que essa estrela surge, aparentemente do nada, era o astrônomo Johannes Kepler. Aí, a essa altura, desconhecia-se a velocidade da luz e os seus efeitos. Mas uma coisa ele sabia, que aquela estrela não poderia haver surgido do nada e de repente agregar-se a uma constelação. Deveria haver uma resposta lógica para a lógica que existia no universo. E a partir daí, Kepler passa realmente a viver a crença na existência de Deus. Porque só Deus poderia ser a explicação para aquele corpo celeste que surgia de um dia para o outro, aparentemente saído do nada. Mas ele sabia que existiam leis precisas e que as coisas não se formam dessa maneira assim. Da mesma maneira, nós podemos lembrar, quem já leu o livro Pai Nosso de Meimei, é uma obra infantil. Mas existem obras que, quando elas não fazem parte, veja, da nossa bagagem, fica faltando um tijolinho na nossa educação. Quem não leu O Pequeno Príncipe, está faltando alguma coisinha, tem que ir lá e conhecer o que é colocado ali. Quem não conhece a obra de Monteiro Lobato, principalmente eu coloco mais na obra infantil, está faltando alguma coisa. Então não tem importância que o adulto dê uma voltadinha e vai dar uma olhadinha nisso, que é importante que faça parte da estrutura intelectual e moral do indivíduo.
E o espírita que não conhece o Pai Nosso de meio e meio tem que ir correndo dar uma olhadinha, porque está faltando um tijolinho na sua formação, na sua bagagem. E Meimei abre, são histórias, são comentários que ilustram a prece do Pai Nosso, para que quando a pessoa for repetir essa prece de Jesus, ele tenha uma noção, pelo menos, do que cada frase significa, e não repetir automaticamente, sem pensar em cada uma daquelas frases, tendo a certeza que depois que se procura aprofundar e meditar em cada uma delas, nós vamos repetir bem menos a prece do Pai Nosso, porque a responsabilidade vai ficando maior. Mas ela, no primeiro capítulo, narra a história de um senhor que participava de uma caravana de mercadores, e era alguém muito crente, que todas as noites, uma pessoa muito simples, que todas as noites orava a Deus. E o dono da caravana era alguém descrente, e que um dia foi conversar com esse cameleiro, dizendo assim, a quem ele dirigia suas orações e que provas ele tinha que Deus existia. O cameleiro oferece algumas provas, diz assim, ó, se você à noite escuta os animais rondando a sua tenda, no dia seguinte, como é que você vai saber que animal esteve por ali? Pelas pegadas. Se você recebe uma carta, como é que você identifica o autor? Pelo talhe da letra. Se a gente vai ter uma joia, um objeto, uma joia, como é que nós sabemos assim se a origem é boa? Pela marca do ourives. Aí é a hora que ele convida o senhor, vamos até aqui, vem até aqui fora, olhe para o céu. Dizem que as noites no deserto são belíssimas, límpidas. As estrelas aquele dia estavam esbanjando luz e beleza, cantando a alegria do universo. Então ele diz ao senhor, olhe para cima. Quem as colocou lá? Não importa se são corpos celestes, naquele momento não era isso que estava em discussão. Mas estavam fora do alcance e continuam ainda fora do alcance da humanidade. Nós ainda não conseguimos sair aqui do solo do planeta Terra. Então, particularmente, uma das coisas que eu acredito nos fale muito de perto da existência de Deus é o brilho das estrelas, ainda inatingíveis às nossas imperfeições. E Deus também nos dá a prova espiritual da sua existência, já que o sentimento de religiosidade, a certeza de que Deus existe, faz parte da natureza do espírito. Em tempos passados, a descrença era assim característica ou sinônimo de conhecimento, de sabedoria. Então era importante descrer. Como homem de ciência, pessoa de conhecimento, ia acreditar em Deus? Exatamente em função da ideia deturpada que as religiões apresentavam da divindade. Então a descrença para muitas pessoas era assim um significado de conhecimento, de cultura. Hoje, a descrença é significado de ignorância. Porque Deus é a única explicação lógica para o universo. A ciência hoje já vai, eu vou dizer se não é o caso de espiritualizando, mas chegando à conclusão que algo superior deve haver criado e direciona. Das provas materiais que Deus nos oferece, que é a criação divina, o universo e seu aspecto material, e da prova espiritual, que é esse sentimento que existe dentro de cada um de nós. Faltava uma coisinha para completar. Queira ou não, a abolição da idolatria deixou um vazio. Nós ainda, a maioria das pessoas, às vezes sente falta de ter uma imagem, de ter um objeto. Então aquele vazio que, abolindo-se a facilidade, ou abolindo-se a criação de objetos, desenhos, então falta uma coisinha. Era importante que a gente tivesse assim, pelo menos um retrato falado de Deus. Veja, os Espíritos providenciaram isso também. Esse retrato falado da divindade viria acalmar a nossa necessidade de ter alguma coisa mais concreta.
Retrato falado é aquela coisa que nós sabemos, através de detalhes, se compõe um retrato de alguém. Só que, veja, o retrato falado ao pé da letra, ele tem validade durante alguns anos. O brilho dos belos olhos verdes ou azuis, a cabeleira basta, com aquela cor bonita, o talhe perfeito e outras coisas mais. Logo, logo, se a gente passa uns 10, 15 anos sem ver, claro que todo mundo diz assim, nossa, mas o tempo não passou como você continua jovem. Também nos dizem isso, a gente finge que acredita, o outro finge que acredita, mas aquela descrição do passado já não corresponderia, porque a matéria está em constante transformação. O que é que fica realmente de lembrança, que permanece na situação assim, da lembrança de alguém? É o aspecto moral. Se o indivíduo era bom, continua sendo bom, só pode estar melhor. Então o aspecto moral, seu retrato moral, seria mais fiel do que o retrato físico. Com relação a Deus, como é que os Espíritos poderiam nos dar algumas características que nos permitissem compreender um pouquinho mais a natureza de Deus? E eles organizaram, entre aspas, um retrato moral a partir dos atributos da divindade. O que é um atributo? É uma qualidade, faz parte, é inerente, faz parte da Constituição. E aqui ainda é colocada, é feita a observação. Eles organizaram essa descrição a partir dos atributos que tem assim um referencial, ou seja, que nós poderíamos compreender. Exatamente, porque é que nós compreendemos esses atributos que os Espíritos organizaram como um retrato moral de Deus. Porque esses atributos se refletem na nossa Constituição, nas nossas qualidades. Quando aquela afirmação, vós sois deuses, ou quando no Gênesis é dito que o homem seria feito à imagem e semelhança de Deus, com relação a essa segunda afirmação, nós entendemos um pouquinho ao contrário. E fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. Mas é uma afirmação verdadeira. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus em espírito. Do princípio inteligente que somos todos nós, e os atributos de Deus refletindo-se em todas as suas criaturas. É claro que de início essa semelhança não é muito fácil de ser percebida, mas à medida que o espírito vai desenvolvendo o seu potencial de inteligência e o seu potencial moral, essa semelhança vai se tornando cada vez mais forte. Quais são os atributos que os espíritos anotaram aqui que nos permitiram compreender um pouquinho melhor Deus? Em primeiro lugar, Deus é eterno. A eternidade é um dos princípios de Deus, pois se Deus não fosse eterno, existiria alguém anterior que lhe daria origem. Não, veja, nós vamos remontando sempre mais à eternidade de Deus. Deus é eterno. Imutável. Ora, se Deus estivesse sujeito a mudanças essas que fazem parte do aspecto material principalmente, se Deus estivesse, ainda que fosse em progresso moral, quem é que aos 15 anos não foi poeta? Primeiro amor, as primeiras paixões. Quem é que não vive de vez em quando mudando a decoração da casa? Ou quando você olha assim, nossa, mas como isso? Como é que eu pude? Que coisa infantil. Então nós passamos os nossos trabalhos, a nossa vida limpa uma porção de vezes. Porque à medida que vamos amadurecendo, a nossa visão se torna maior, mais ampla. E o anterior vai sendo considerado um rascunho. Imagine se Deus estivesse sujeito ao progresso e resolvesse passar o universo a limpo. As leis não seriam, veja, não poderiam ser fixas, elas teriam que ser também renovadas. Portanto, Deus é eterno, imutável, imaterial, ou então estaria sujeito às transformações da matéria. Então, outra característica, Deus é eterno, imutável, imaterial. Isso aqui costuma cair no vestibular, viu? É bom assim a gente guardar, porque às vezes eles costumam perguntar.
Deus é único. A oficialização da ideia de Deus, ela já faz parte das tradições do povo hebreu. Não foi só com Moisés, que quando os espíritos se apresentavam em nome de Deus, a conversa era feita na primeira pessoa: eu sou o Senhor vosso Deus. Porque era importante que essa unidade começasse a ser bem marcada. Deus é único, ou se o universo fosse o resultado da reunião de vários deuses, não existiria essa harmonia. Deus é onipotente, onipotente porque é único e a sua vontade suprema se revela nas leis que regem todo o relacionamento da matéria, nas leis que regem o universo no seu aspecto espiritual. Deus é soberanamente justo e bom. A sua bondade, veja a sua sabedoria, e hoje nós estamos começando a compreender Deus ainda pelos efeitos materiais da sua sabedoria. E se existe tanta precisão, se existe tanta lógica, naturalmente também a sua justiça tem que ser perfeita. Como o Espírito é feito à imagem e semelhança de Deus, nós vamos estabelecer uma comparação. Como é que o Espírito, onde existe essa semelhança? Evidentemente que nas primeiras encarnações do Espírito, quando ainda naquela fase de impureza maior, o indivíduo ainda por desconhecer o bem, comprasse no mal, não dá para nós imaginarmos que ele seja parecidinho com o Pai. Aliás, não é só com relação a Deus. Quando nasce um bebê, geralmente as pessoas vão visitar, né? Então você tem que dizer que ele parece com a mãe ou com o pai. A gente diz sempre que parece com o pai, porque a mãe, quando chega um bebê, estrela muito o fato, então fica o bebê e a mãe com aquele realce todo, e tem que dizer que ele parece com o pai. Mas vamos considerar, a não ser algumas características raciais definidas. Se trocar, vai ser difícil descobrir. Só pela aparência nem sempre se pode comprovar que aquela criança não descende daquele casal ou que descende. Veja, com hoje recursos maiores a gente prova essa descendência, mas na aparência nem sempre. Assim é o Espírito. Deus é eterno. Onde é que fica a nossa semelhança, ou seja, o reflexo da eternidade de Deus no Espírito? Na imortalidade. Deus é eterno, a alma é imortal. Nós tivemos um começo, sim. Quando individualizados do princípio inteligente passamos a existir. Depois se inicia todo aquele processo de experiências nos reinos mais simples da natureza, até que se atinge o raciocínio, a partir daí identificado como alma e espírito. E a partir da criação nunca mais deixaremos de existir. Sempre quando nós abordamos esse assunto, eu gosto de dar uma reforçadinha um pouco maior nesse aspecto. Existem fases na vida do espírito que ele fica meio assim aborrecido, fica meio revoltado com as leis. E naquele estilo de briga de namorado antigo, hoje eu não sei se o pessoal quando briga hoje devolve as coisas. Os presentes devolve ou não? Não, nos que tem mais de 20 no nosso tempo a gente devolvia. Começava pela imagina deixar a nossa foto com o antigo namorado. Então tinha que ser realmente tudo devolvido, acertado, presentes trocados. Hoje eu não sei se o pessoal devolve. Mas o espírito, quando chega muito em situações assim de descrença, de revolta, ele quer devolver a vida para Deus. Não quero mais a vida. Pronto, toma de volta. Às vezes se chega em consequência do suicídio imaginando que destruindo o corpo, nós vamos devolver a vida a Deus. Aliás, é a primeira surpresa do suicida. Continua vivo. E ainda mais, se ninguém vai se suicidar porque está feliz. Infelizmente, é a maneira mais triste e inconsequente de se tentar resolver um problema. Quando o indivíduo tenta devolver a vida a Deus através do suicídio, desperta Vivinho da Silva, vai continuar com o problema moral ou o problema que deu origem ao suicídio. E o problema, o traumatismo do suicídio. E consequências futuras para resolver aquela situação que a partir daí já não era boa, se torna caótica.
Então, um dia conversando com o espírito, claro que através do médium, eu não converso com o espírito assim hoje é só através dos médiuns. É que as pessoas imaginam que a gente tem a pessoa não enxergo nada, não vejo. Aliás, até para enxergar tudo de óculos. Mas em todo caso, conversando com o espírito através de um médium, e ele se dizia assim, até que havia participado de reuniões espíritas, e havia... Eu falei, mas como? Se você conheceu a doutrina espírita, me explica como é que você vai se suicidar? Porque eu tinha que fazer essa pergunta. Ele não estava em condições assim de não se poder conversar, já estava conversando direitinho. Só que é importante que quando se vai dizer as coisas, se diga realmente. Porque às vezes você fala assim, olha, a alma imortal. Isso às vezes para muita gente fica vago. Então, digamos assim, a recomendação dele é que quando se abordasse esse tema, se dissesse em bom português mesmo. A alma não morre, pronto. Pode-se destruir o corpo, vamos provocar lesões no perispírito, mas vamos continuar existindo. Ainda que o espírito reincida várias vezes em suicídio, ele vai continuar existindo, porque a lei maior é que a alma é indestrutível. Aliás, a bem da verdade, o espírito está fora do alcance da ignorância dele próprio. Mesmo que não queiramos viver, vai se viver sempre. Então é melhor ajustar-se. Podemos destruir o corpo, podemos lesar o perispírito, no caso de suicídio esse é feito, mas vai se continuar vivendo. Até quando? Para sempre. A partir da criação ganhamos a eternidade. Deus é eterno, a alma é imortal. O atributo divino se reflete na sua criação, que é o espírito. Deus é imutável e nós, perfectíveis. Deus é imutável porque já é a inteligência suprema e a causa primária. O espírito é criado simples e ignorante com todo o potencial a ser desenvolvido, até que atinja a perfeição dependendo das encarnações materiais e depois continuando na perfeição relativa que é permitida ao espírito. Essa história de perfeição relativa também é alguma coisa que tem hora fica meio difícil de se compreender. Não sei se eu já contei aqui. Eu não sou muito boa em matemática, aliás, fugi da escola nesse aspecto, mas é através da matemática que eu consegui, sempre alguém ensinando, evidentemente, entender Deus com a perfeição absoluta e o Espírito com a perfeição relativa. Deus é a unidade. Então imaginem agora lá na lousa um assim brilhando, né? Aquelas coisas de efeitos especiais. Deus é a unidade. O Espírito é a dízima, 0,9. Pode-se colocar quantos noves quisermos, não vamos chegar à unidade. Passo para vocês que me ajudou a entender isso, de perfeição relativa. Deus é imutável, porque a inteligência suprema é a causa primária, o Espírito é perfectível. Deus é imaterial. Não podemos atribuir ou tentar compreender Deus ou a natureza divina com nenhum raciocínio material. E o Espírito é incorpóreo. Nós não fomos criados com o corpo. Aliás, o corpo na vida do Espírito é uma fase. Seja a cada reencarnação, então durante um período nós ficamos unidos a um corpo, seja no processo geral de evolução. Durante uma fase nós vamos precisar de vários corpos através do processo de reencarnação. Mas o espírito, como individualidade, ele independe do corpo. Deus é imaterial, o espírito é incorpóreo. Deus é único, o espírito é individual. Desde a criação, individuais, à medida que vamos progredindo, vamos tendo assim uma consciência maior do que essa individualidade. Deus é onipotente, a sua vontade é absoluta no universo. O Espírito, ele nos concedeu o livre-arbítrio. E quanto mais progredirmos intelectual e principalmente moralmente, mais nós vamos ter assim a nossa liberdade garantida, nós vamos ter direito de agir, porque à medida que se progride, passamos a respeitar cada vez mais as leis. Deus é soberanamente justo e bom. O Espírito é potencialmente bom, porque o bem nunca criaria algo mal. A fase em que o mal aparece como característica é a fase de ignorância.
Portanto, o mal é ignorância do bem. É exatamente dessa maneira que os Espíritos nos veem, é dessa maneira que Deus nos vê. E foi exatamente por isso que Jesus, naquele momento supremo, diz: eles não sabem o que fazem, ele não nos chamou de maus. Porque não existe o mal como criação divina. Não existe dualidade no universo, o bem e o mal. Existe o bem. O mal é uma criação temporária nessa fase de ignorância que todos os espíritos passam no início da sua jornada. Deus, portanto, não é o resultado da criação divina, como algumas filosofias procuram apresentar Deus sendo assim o resultado do universo em seu aspecto material, em seu aspecto espiritual, e nós participaríamos da natureza divina. Não, Deus uma individualidade, ou ele não seria a perfeição. Nós não podemos confundir a obra com o seu autor. Toda obra tem um autor, esse autor antecede a obra e naturalmente é superior a ela. Portanto, Deus criou e mantém através do seu pensamento divino, que se manifesta nas leis, esse universo que cada vez mais nós estamos descobrindo como infinito. Qual seria a maior obra da criação divina? Quando nós estivermos naquele capítulo que trata da criação, e como, voltando um pouquinho, o homem se deslumbra com as estrelas, com as galáxias, como isso tem chamado a atenção da humanidade, como nós nos sentimos assim, ainda encantados pelo brilho de uma estrela. Seria uma estrela a obra máxima da criação divina? Seria o universo no seu aspecto material a obra máxima da criação divina? Acredito que eu vou dar uma notícia para alguns, porque alguns já foram informados, que vai nos deixar hoje saindo daqui muito felizes. A obra máxima da criação divina somos nós, eu e vocês. Tudo que existe no universo é exatamente para que o Espírito possa desenvolver o seu potencial. Como filhos de Deus, como espíritos que somos herdeiros e participantes de toda essa beleza. Portanto, quando nós sairmos daqui, dá uma chegadinha lá fora, espero que as estrelas estejam hoje ali brilhando, que não existam nuvens tirando o seu brilho. Dá uma olhada para cima assim, tudo isso é meu. Que isso não seja entendido na situação de orgulho, porque a imperfeição nossa nos faz orgulhosos quando a gente consegue ter um terreno de 10 por 25 e acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo, e tragédias acabam ocorrendo por essa ainda infantilidade de nos sentirmos bem quando temos alguma coisa. Então não é nesse sentido. Toda essa maravilha existe para que nós pudéssemos evoluir e compreender Deus melhor na sua sabedoria e no seu amor. Nós somos herdeiros desse infinito. Portanto, é muito importante que a gente não tenha tanta pressa e não se desgaste tanto pelo ter, mas para compreender a importância dessa filiação que nós temos, ser filhos de Deus, que a gente possa realmente se esforçar por ser. Essa é a verdadeira sabedoria, ser. E Deus, melhor definido nessa resposta que abre o livro dos Espíritos, que é a terceira fase das revelações divinas. Hoje, ainda não compreendendo com maior profundidade a definição do que mais um bem maior ideal de quando eu tinha meus 5, 6 anos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E de uma maneira mais assim amiga, é aquele Pai que tem nos demonstrado de todas as maneiras o seu amor infinito, pois a partir do momento que Ele nos criou, Ele nos ofereceu todas as condições para que pudéssemos viver materialmente e para que pudéssemos progredir espiritualmente. Que possa ser aquele nosso minutinho assim de meditação, um preparo melhor para o passe. Lembrando sempre que passe é terapia de emergência, que o que promove a cura é o nosso esforço no bem.
mas sempre que houver necessidade, o passe à disposição de todos aqueles que estejam necessitados. E durante aqueles minutinhos que se fica em silêncio, que cada um eleve o seu pensamento a Deus à sua maneira. A nossa conversa com Deus, embora claro que seja fruto da sinceridade e do respeito, tem que ser informal. Que cada um se sinta muito à vontade de se dirigir ao Pai da maneira como sentir necessidade, da maneira como se sentir no momento. E Maria Dolores prepara esse clima de prece dizendo o seguinte: para exaltar a glória da bondade, não digas, alma irmã, que nada tens. De gota a gota o mar se consolida, e migalha em migalha a grandeza da vida é um mar excelso de infinitos bens. Caridade recorda a natureza que na bênção de Deus se concebe e aglutina, revelando no todo, da cúpula do céu às entranhas do lodo, que a presença do amor é sempre luz divina. A bolsa generosa que socorre em socorro fraterno, lembra o sol a servir, tanto quanto fulgura, mas o vintém doado em auxílio a quem chora, é o copo de água pura, a sede que devora, a solidariedade em forma de ternura. A fortuna em serviço é a usina poderosa da civilização na força que lhe empresta, garantindo o progresso, a cultura, a beleza, mas da espiga singela é que o pão vem à mesa, e da semente humilde é que nasce a floresta. O prato, o cobertor, a roupa restaurada, um traço de carinho e amparo de alguém, podem ser, alma irmã, o complemento justo, para que se nos faça o regresso sem custo ao campo de trabalho e a integração do bem. Nunca fales não tenho, e nem digas não posso. Traze ao louvor do bem o braço amigo e irmão, um sorriso a quem passa ao vento e ao desalinho, uma flor de esperança às pedras do caminho, que caridade em tudo é sempre coração. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.